Muito bem, vamos continuar o estudo dos impostos da competência privativa e vamos entrar agora nos impostos dos municípios. Os 3 impostos da competência privativa dos municípios. Então vamos começar estudando dispositivos do CTN, que estabelece normas gerais, e da Constituição Federal. Vamos lá, então. O primeiro imposto é o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Imposto Predial e Territorial Urbano. É o nosso IPTU. Cuidado, o ITR que nós estudamos era imposto territorial rural. Aqui é imposto predial e territorial urbano. O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza ou a cessão física, como definido da lei civil, localizado na zona urbana do município. Na zona urbana do município. Muito bem. Moçada, vamos lá. Já vimos isso quando estudamos o ITR. O que é zona urbana do município, para efeito de ITR? Já sabemos que o Código Tributário Nacional, no artigo 32, parágrafo 1º, traz 5 características da propriedade. Canalização de águas pluviais, rede de esgoto sanitário, iluminação pública com posteamento ou sem posteamento para distribuição domiciliar, distância máxima de 3 km a posto de saúde ou escola, enfim. 5 características. Parágrafo 1º do artigo 32. Se a propriedade tiver 2 ou mais dessas 5 características, ela é urbana. Caso contrário, uma ou nenhuma, ela será rural e haverá incidência do ITR e não do IPTU. São impostos excludentes. Vimos também que o parágrafo 2º do artigo 32 determina que, mesmo não tendo 2 daquelas 5 características, a lei poderá considerar urbanas as áreas urbanizáveis, constantes loteamentos aprovados pelos órgãos competentes. Então, o que define, para efeito de incidência do ITR e do IPTU, o que é área urbana são os parágrafos 1º e 2º do artigo 32, mas volto a chamar a atenção para o fato de que o STJ considera que, nós vamos dar uma olhada de novo nessa jurisprudência, vimos quando estudamos o ITR, considera que aquela propriedade utilizada exclusivamente para produção extrativa, vegetal, mineral, animal, etc., atividades agropecuárias, mesmo contendo 2 ou mais daquelas 5 características, é considerada rural e haverá incidência do ITR. Não se aplica o disposto no artigo 32, parágrafo 1º e 2º. Essa é a posição do STJ, que nós vamos até recordar em função da importância dela. Mas, antes, vamos conhecer quem será o nosso contribuinte. Vamos lá. O contribuinte vai ser o proprietário, o titular do domínio útil, que é o enfiteuta ou foreiro, ou o seu possuidor a qualquer título. O domínio útil é aquele direito que surge em função do contrato de enfiteuse, já estudado por nós ao estudarmos o nosso ITR, Imposto Territorial Rural. Então, o contribuinte vai ser o proprietário, o possuidor a qualquer título, ou o titular do domínio útil. Maravilha. Minha gente, é sempre interessante, eu gosto muito de comentar, ao comentar sobre o IPTU, comentar paralelamente sobre o ITR, porque são impostos muito análogos e, portanto, é importante estabelecer essa diferença. No caso do ITR, havia incidência sobre imóvel por natureza, tão somente.
Então a base de cálculo não era o valor venal, era o valor fundiário, era o valor da terra nua, sem considerar o que foi edificado, construído, acrescido ao terreno. No caso do IPTU, olha a diferença, imposto predial e territorial urbano. O fato gerador é a propriedade de domínio útil sobre imóvel por natureza e exceção física. Então a base de cálculo é o valor venal, é o valor considerando já as edificações, construções, etc. Essa é a base de cálculo do nosso IPTU, conforme vamos olhar agora. Vamos lá. A base de cálculo do imposto é o valor venal, não se considerando o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Muito bem. Então, esta é a situação com relação à base de cálculo do nosso IPTU. Maravilha. Mas nós sabemos, acabei de falar agora há pouco, que embora o artigo 32, parágrafos 1º e 2º do CTN, que estabeleçam o que é propriedade rural ou urbana para efeito de TR, ou seja, possuir duas ou mais das 5 características do parágrafo 1º é urbana, uma ou nenhuma é rural. Eu vou repetir o que falei quando falamos sobre ITR, que é a jurisprudência do STJ com relação a este fato de considerar urbanas ou não as propriedades. Então vamos lá conhecer essa posição, recordar, porque vimos quando estudamos ITR, essa posição do STJ. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. E o STJ toma essa decisão baseado no artigo 15 do Decreto-Lei 57. Ou seja, considerando que não se aplica o artigo 32 e os seus parágrafos, aquela classificação que não leva em consideração a destinação, a utilização da propriedade, leva em consideração o fato de possuir duas ou mais daquelas 5 características. Muito bem, mas fala no Decreto-Lei 57/66. O que esse Decreto-Lei determina? Vamos lá recordar. O disposto no artigo 32, que é essa questão de ter duas ou mais das 5 características para ser urbana, ou uma ou nenhuma para ser rural, não abrange o imóvel que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim sobre o mesmo o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. Um detalhe importante que vocês têm que atentar é que esse dispositivo, o artigo 15 do Decreto-Lei 57, foi revogado pela Lei 5.868 de 72. Mas a revogação foi suspensa pela resolução do Senado Federal número 9 de 2005. Então, em função disso, dessa suspensão que houve com a resolução do Senado Federal de 2005, prevalece realmente o Decreto-Lei 57. Então, a gente tem que lembrar que o critério é aquele estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 32, mas que, se ela for utilizada exclusivamente na exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, irá incidir, sim, o nosso ITR. Ô, Borba, mas e aí, como é que eu vou saber o que marcar, Borba? Aí eu não sei, porque eu vou marcar de acordo com a jurisprudência do STJ ou com o artigo 32, enfim. Eu sempre gosto de dar informação, você vai ter informação, mas você vai ter que ter o discernimento para resolver em cada situação
como responder, certo? Isso é muito importante. Você tem as duas informações e depois vai resolver a situação para saber se haverá ou não que considerar o que está no CTN expressamente ou o que está na jurisprudência do STJ, até porque o STJ tem a fundamentação legal, que é o artigo 15 do Decreto-Lei 57. Muito bem. Um outro aspecto importante diz respeito ao fato gerador, que é a propriedade, o domínio útil ou a posse. Propriedade, domínio útil ou a posse. Ora, mas como é que fica essa situação? Propriedade, domínio útil ou posse. Que posse será essa que é fato gerador do imposto? Do nosso IPTU, ou até do nosso ITR também. Que posse é essa? Porque o inquilino, ele tem a posse precária, mas tem a posse sobre o imóvel. Será que essa posse que tem o inquilino é fato gerador do imposto? Vamos conhecer essa questão. Vamos lá. O STJ possui vastidão de precedentes no sentido de que o locatário é parte ilegítima para impugnar lançamento do IPTU, pois não se enquadra na sujeição passiva como o contribuinte tem como responsável solidário. Voltando para mim, ora, tem dois palhaços aqui mexendo comigo, Silvio Mota e João, aí é complicado, né? Olha só, minha gente, então, o IPTU, o contribuinte é o proprietário, não é o possuidor, quem tem a posse é o usufrutuário, o promitente comprador. Não, o inquilino ele tem a posse precária, ele não é contribuinte e, portanto, ele não pode impugnar um IPTU que está sendo cobrado, porque ele não é sujeito passivo da relação obrigacional. E a decisão do STJ continua deixando mais clara ainda essa situação. Vamos lá. Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título, conforme está no artigo 34 do CTN. O possuidor a qualquer título refere-se tão somente para situações em que ocorre posse ad usi capione, não inserida nessa seara a posse indireta exercida pelo locatário. Portanto, posse ad uso capione é a posse que tem o usufrutuário, o promitente, o comprador, e ele age como se dono fosse do imóvel. Então, essa posição do STJ é muito importante no que diz respeito ao nosso IPTU. Mas, minha gente, voltando ainda, com relação ao IPTU, existem dispositivos constitucionais importantes. Então, vamos lá. O artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, traz alguns aspectos importantes. Primeiro, determina que, além da progressividade, previsto no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição, que é uma progressividade do IPTU para forçar o cumprimento social da propriedade, da função social da propriedade. Então, o terreno abandonado, baldio, que não está cumprindo a função social, terá uma alíquota maior. Além dessa progressividade, o IPTU poderá ser progressivo em função da localização do imóvel, do valor do imóvel. Isso é possível, certo? Então, esta progressividade, na verdade, o IPTU poderá ser progressivo em função do valor da localização e para forçar o cumprimento da função social da propriedade. Certo? Detalhe importante. Cuidado, o IPTU poderá ser progressivo. O ITR e o imposto de renda serão progressivos. Serão progressivos. Mas o IPTU e o ITR, o IPTU poderá ser
progressivo. Tanto em função da localização, etc., como em função do cumprimento da função social da propriedade. Certo? Nós encerramos essa aula aqui. Na próxima, continuaremos com os impostos municipais, o nosso ITBI. Até lá.